deixar o cara fazer a ideia daí pra garagem, mano. Gente, não. Vamos ver das condições. Porque esse barraco de que fosse meu. Esse barraco de que fosse meu, ia mandar ele entrar, eu ia ver se ele era mato dele pra arrastar lá dentro. Quem manda aqui, eu acho que eu não disse não, pô. Tanto que foi que foi lá, né? Ai! Não foi eu, não tá mais não. Não, não tá com aí, mano. Sai do meu medo! Aí, dentro do barraco, aí, é bom. Olha,